Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, com muita gratidão a Deus, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Mais um domingo chegou, como sempre, né? Esse desejo gostoso de que você aproveite bem o seu dia e cuide com carinho do seu coração, né? Dos seus sentimentos. Pessoalmente, assim, eu adoro os domingos, né? Adoro todos os dias da semana, mas domingo sempre foi muito especial. É um ótimo dia para atividades sociais, né? Boa parte dos trabalhos enriqueceram minha alma, né? De grupos que eu participei, sempre tinham atividades aos domingos. Então, para mim, assim, domingo, claro, dia de família, de estar com pessoas que a gente ama, mas mais do que nunca é dia do Evangelho, né? Dia de servir. Hoje mesmo nós temos uma agenda cheia, graças a Deus, né? De atividades nobres. E você? Como é que você pretende cuidar, passar aí o seu domingo? É importante, né? A gente pensar nisso. Meus amigos, a esse propósito, eu queria fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Como é que você lida na hora dos problemas na sua vida? Qual que é o próximo passo que você dá na hora que você tem uma frustração? Sabe aqueles instantes difíceis, né? A gente cria maior expectativa, alguma coisa vai dar certo, vai mudar minha vida para melhor e de repente não acontece nada. Ou pior, acontece algo que nos frustra ainda mais. Talvez você nutra, né, expectativa grande que alguém vai te ajudar, que alguém vai te compreender, ou vai te dizer eu te amo, que alguém vai fazer seja lá o que for para você. E de repente a pessoa não faz nada. Ou pior, talvez ela faça algo ao contrário, bem ao contrário do que você espera. Meus amigos, é nesses instantes de frustração que a gente se sente cansado, né, triste, decepcionado, é que graves problemas espirituais costumam nascer. Por quê? Porque nesses momentos que as coisas ficam difíceis, é que nós buscamos o caminho da fuga normalmente. A fuga dos problemas abre o coração para fragilidade, para carência. E a carência, gente, é um grande vício. A carência é a mãe de todos os vícios. Por quê? Porque a pessoa excessivamente carente, ela não está conectada com seu eu espiritual. Ela busca no mundo o apoio que ela tinha que buscar dentro de si e não está dando conta. É onde surge o que? Os vícios. Toda pessoa que bebe, vai lá, vou encher a cara para esquecer dos problemas, né? As pessoas, por exemplo, que fumam muito, elas sempre dizem o quê? Eu fumo para relaxar, porque o cigarro me relaxa. Te relaxa e está te matando aos poucos, né? Não dá para ignorar isso. Aí a pessoa fala, mas por que que você cheira, sei lá, algum tipo de droga, né? Você fuma maconha, por que que você está aí tomando LSD, por que que você tem acesso a cocaína, heroína, cola, tantos outros tipos de drogas ilícitas, né? Aí você vê pessoas carentes, desesperadas, que falam, eu não dou conta da vida, entendeu? Porque quando a pessoa fala, estou viciado, o vício é só um reflexo, né? A raiz é muito mais profunda. Como Joana de Ângeles diz, todo vício é uma bengala psicológica. Por quê? Porque nós ficamos carentes. A gente faz a escolha errada. Na hora dos problemas, ao invés de a gente escolher o caminho do evangelho, o caminho do autoconhecimento, o caminho da humildade, o caminho do trabalho com paciência, o caminho da perseverança, né? O caminho de trabalhar com a certeza de que Deus está conosco, não. Nós fechamos os olhos e vamos para a fuga, e é onde os problemas duplicam, triplicam, aumentam muito mais. Meus amigos, se hoje você recebe essa nossa pílula e você passa por essa sensação de fuga, você se sente desequilibrado, né? Está de repente dependente de algum vício, de alguma droga, ou então simplesmente está reclamando de tudo, brigando com a família, falando alto, sentindo peso nas costas, na cabeça, né? Assim, sem dormir direito, com aquela sensação de que está perdido em relação à vida, meus amigos, abra-se para o Evangelho. Vocês percebem que sempre eu nunca falo aqui religião, porque senão cada um começa a achar que a sua religião é o melhor. E aí começa aquelas discussões infrutíferas de sempre. Não, o evangelho é o caminho. O evangelho é a boa nova. Jesus nos trouxe a boa nova, inclusive relembrando grandes mestres espirituais do passado, né? E que hoje grandes mestres relembram o Cristo. A boa nova é o caminho para encontrar Deus dentro de nós. Jesus nos ensinou isso. Eu sou a luz do mundo, disse o Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que Jesus fez foi o quê? Um convite ao autoconhecimento. Então, meus amigos, aceite a sua luz. Mas, Ricardo, que história é essa de ficar? Você sempre fala isso, de aceitar a minha luz. Como? Eu estou aqui nesse problema todo, né? Inclusive, como você disse, estou aqui fugindo. Pois então, cada vez que a gente se culpa, cada vez que a gente se sente mal, a gente aceita a nossa escuridão. Já prestou atenção nisso?
Se você reforça muito um conceito, ele vira realidade para você. Se você fala, eu não consigo, não vou dar conta, nossa, eu já errei tanto, quem sou eu para conseguir mudar? Claro, você tem razão, você não vai dar conta e não vai conseguir mudar. Gente, pé de maçã da maçã, laranja da laranja. Quem pensa só coisas negativas nunca vai colher algo bom na vida. Como? Agora, vamos inverter? Vamos supor que ao invés do caminho da fuga, você escolha o caminho do evangelho. E essa opção a gente tem. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro passo, a oração. Acabou essa pílula do evangelho? Vá orar. Ore. Ore com seu coração, porque Deus te ouve. Não importa as palavras, esqueça, não se trata de palavras bonitas, e sim de um coração puro. Fale, Senhor, olha, eu estou aqui. Ore do seu jeito, né? Do seu jeitinho, da maneira como você gosta. Mas fala, Pai, eu estou aqui. Olha, eu estava perdido até agora, um minuto atrás, mas eu quero me encontrar. Não quero seguir o caminho da fuga, né? O caminho de mamão. Quero seguir um caminho de lucidez. Caminho de gratidão, meu Deus. Me ensina a ser grato pelas dificuldades que eu estou enfrentando. Me ensine a aprender com cada uma delas. Eu não sei muitas vezes porque um monte de coisas acontece para mim, mas me ensine a me libertar desse reflexo do passado que me faz atrair essas situações. Me ajuda a ter pensamentos positivos, né, e a seguir adiante. Ore do seu coração. E depois de orar, vá trabalhar. Porque não adianta a gente orar com a boca e as mãos não terem nada. O que Madre Teresa de Calcutá falava. As melhores orações nascem das mãos cheias de trabalho. Né? As mãos que trabalham são mais sagradas do que as bocas que oram. Apenas isso. Fala de Madre Teresa. Vamos trabalhar. Trabalhar na autorrecuperação, não é? Então todos os dias, a partir de agora, eu vou acordar e vou agradecer a Deus pelo dia. Ao invés de buscar um copo de cachaça, de buscar cigarros, de buscar vícios, de xingar a família ou quem seja, eu vou pegar um livro e vou ler. Vou abrir a Bíblia, se for o caso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou buscar um sutra do Buda para poder praticar. Vou abrir o Alcorão, vou abrir o que você quiser abrir, entendeu? Eu vou pegar uma mensagem bacana no YouTube de motivação. Eu vou olhar para a natureza e falar, uau, como Deus está do meu lado. Eu vou começar a enxergar o que é sagrado na minha vida. Depois você faz sua lista de gratidão e começa a agradecer pela família, pelos filhos, mesmo pelo corpo. Lembre-se, só está doente quem tem o corpo. Ah, mas eu não quero mais ficar doente. Bem, o desencarnado não tem esse problema. Entende o que eu quero dizer? Ah, mas meu filho é complicado. Eu sei, mas porque você tem um. Tem gente que está doido para ter um, mesmo sendo complicado, e não consegue. Entende, meus amigos? Vamos olhar o lado bom e positivo da vida. Ninguém está sendo poliana aqui, não, pelo contrário. É uma questão de realidade, porque eu nunca vi negatividade pagar conta, pessoas negativas melhorarem, nunca vi negatividade unir casais. Não existe isso. Mas até a ciência prova que a positividade melhora o sistema imunológico. Uma pessoa com pensamentos positivos, ela tem mais energia, ela consegue trabalhos melhores, ganha mais dinheiro, paga suas contas. Uma pessoa positiva se recupera fisicamente. Uma pessoa positiva constrói uma sociedade melhor, tá bom? Então vamos nos libertar do passado, né? Vamos sair do caminho da fuga e agradecer a Deus pelo caminho maravilhoso que todos nós temos no momento presente. Viu? Que Deus te abençoe e te inspire. Como sempre, muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Obrigado, viu? O número de visitas no site do Instituto Namastê aumentou muito. Não sei se vocês já visitaram, mas visite institutonamastê.com.br. Para quem não sabe, foi lançado o Instituto Namastê na sexta-feira. Uma grande alegria, repercussão maravilhosa no mundo todo. Que bom! Em breve vocês vão saber de novas, novidades, como que todo mundo pode participar. A gente vai pensando em várias formas de unir as pessoas, né? E o Instituto Namastê vai ser um ponto institucional para que a gente possa fazer isso. Já tem gente que está estudando o curso de meditação lá, estão começando a meditar, depois vai ter as aulas de suporte, viu? Vocês que estão praticando o curso podem ficar tranquilos. O pessoal que recebendo as CDs das pílulas do Evangelho, entra lá no CD, no institutonamastê.com.br, tá tudinho pronto para vocês. A distribuição dos vários grupos, das pílulas, de como você pode agir, muita coisa boa pra gente, meus amigos. E aliás, nesse sentido, o pessoal dos Estados Unidos, se prepare. Nós vamos estar aí nos Estados Unidos agora, no mês de novembro, para algumas atividades espirituais. E nós vamos montar a nossa agenda mediante
uma demanda importante. A gente já tem uma área que nós vamos trabalhar, mas a nossa ideia é deixar alguns dias para visitar alguns lugares, né, que algumas pessoas já demandaram. Então eu sugiro que vocês entrem em contato. Eu vou mandar um e-mail anexo aqui. Esse e-mail, gente, é só para quem é dos Estados Unidos, faz parte de grupos espíritas ou espirituais e gostaria, né, da nossa visita no seu grupo ou de participar de algum dos tratamentos espirituais que nós vamos levar, né, para os Estados Unidos agora em novembro. Entre em contato com a Roseli, manda o contato nesse e-mail que eu vou passar para vocês e aí vocês vão conversando, tá bom? Que Deus te abençoe, te ilumine, te ampare. Ótimo domingo e você já sabe, até breve, até muito, muito breve, ó, com muito mais otimismo e bom ânimo.